Reunião emergencial, consultor da Red Bull preocupado com o futuro de Max Verstappen na equipe e um carro com problemas, porém não tem mais um mago para resolver ou potencializar as coisas boas que tem nesse RB21. Tudo isso está começando a trazer aos olhos do público uma crise que está acontecendo na Red Bull, que já vem desde o ano passado. Porém, dessa vez está atingindo alguns níveis que são preocupantes tanto para quem está na equipe quanto para quem está fora dela. E é da Aston Martin que eu tô falando mesmo. No vídeo de hoje eu vou comentar com vocês o que é que tá acontecendo na Red Bull e por que a gente tem que ficar de orelhas em pé em relação a isso. Porque apesar do Verstappen estar conseguindo neutralizar o carro, pode acontecer muita coisa e o culpado pode ser justamente o RB21. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo aqui para falar de Fórmula 1. Eu sou o Fernando, eu tô aqui toda semana para falar do nosso querido esporte ou categoria que tanto amamos. Caso seja novo por aqui, inscreva-se no canal e se você tá aqui no meio do vídeo, clica aqui no like para ajudar na divulgação. E é o seguinte, depois do GP do Bahrein aconteceram coisas na Red Bull que não só chamam a atenção pelas headlines e manchetes, quanto também para uma espécie de prognóstico do que a gente espera ou que a gente acha que vai acontecer com a equipe a partir de agora. Sim, porque o desempenho desse carro e a forma como esse carro pode proporcionar boas corridas para a equipe são diretamente ligados ao futuro dos pilotos que lá estão. Eu vou começar do começo para preencher todo esse contexto. Desde o final do ano passado, a gente sabia que o carro da Red Bull não estava lá muito bom. A gente sabia que tinha problemas, porém o Max Verstappen ainda conseguia solucioná-los. O Verstappen ainda conseguia neutralizar, às vezes brigando contra o Lando, impedindo que o Lando às vezes pontuasse, e ainda assim conseguiu ser campeão com um carro que na época devia ser o terceiro melhor carro, ou até mesmo o quarto melhor carro. Mas eu não vou entrar em questão disso. Porque quando virou o ano para 2025, a gente já sabia que a McLaren teria o melhor carro. Porém, a gente imaginou que a Red Bull poderia pelo menos estar perto dela. E está. O problema é que ela está perto das outras também. No caso, está atrás das outras. A Red Bull acabou sendo ultrapassada não só pela McLaren, quanto também pela Mercedes e também pela Ferrari nessa ordem. A Red Bull hoje teria ali entre o terceiro ao melhor carro, dividindo essa posição com a própria Ferrari. E, apesar de tudo isso, o Verstappen ainda conseguia driblar esses problemas. Por exemplo, o que aconteceu no GP do Japão, quando ele marcou a pole position do absoluto nada e venceu a corrida que, se a pista não fosse tão difícil de ultrapassar, talvez não tivesse ocorrido, mas foi uma pilotagem de gênio do Max Verstappen naquele final de semana e ele mereceu a vitória com todos os elogios possíveis. E às vezes também acabava coletando pontos dos erros alheios, como aconteceu com o Piastri no GP da Austrália. E isso tudo vai se montando, todo um cenário em que a gente pensa, poxa, será que esse carro é tão ruim assim? Porque o Verstappen está conseguindo. Pois é, senhores, no GP do Bahrein a gente percebeu que talvez aquele carro não fosse tão bom quanto alguns ainda imaginariam. Porque simplesmente o carro tinha problema de tudo que era jeito. Problema de freio, problema de equilíbrio, até a equipe de pit stop teve falha. Simplesmente um problema no sistema da equipe, tudo deu errado para a Red Bull no GP do Bahrein e isso acabou esquentando as coisas nos bastidores da equipe. Isso porque eu vou chegar na parte das notícias que a gente ficou sabendo que tiveram e que aconteceram lá no Bahrein. Vocês vão perceber que tá todo mundo lá bem tenso com a situação. E o que é mais curioso é o seguinte, existe a estatística de que é a primeira vez que o Verstappen está fora do top 2 do campeonato desde 2022 ou 2021, alguma coisa assim. Só que o curioso é que o Verstappen está em terceiro lugar no campeonato, a apenas alguns pontinhos do líder. Então, para você ver, a crise do Verstappen é ainda disputar o título com um carro ruim. É nesse nível. E aí, beleza, depois do GP do Bahrein, da negação que a Red Bull foi, apesar de ter sido sexto com o Max, foi uma negação, a gente não espera que a Red Bull fique numa posição como essa com o piloto que tem, a gente espera que ele brigue pela vitória, simplesmente tivemos alguns relatos dizendo que a Red Bull preparou uma reunião emergencial ainda no Bahrein, logo depois da corrida, com o Helmut Marko, com toda a galera da Red Bull ali, incluindo o Vacher, que é o responsável técnico ali pelo carro, para tentar solucionar os problemas, desenvolver um plano, não sei. Fizeram uma reunião emergencial. E não só isso, ainda tem alguns relatos dizendo que o agente do Max, e aqui eu vou chamar de empresário do Max, simplesmente foi visto discutindo, tendo uma conversa um pouco mais calorosa com o Helmut Marko, que logo depois ficou ainda mais irritado e foi tratar com o pessoal da Red Bull, foi se reunir com o pessoal da equipe. E isso tudo tem um grande motivo, que é o seguinte:
O Verstappen tem contrato com a equipe até 2028, e isso todo mundo já sabe. No entanto, apesar dele já ter garantido que vai correr em 2026, existe uma cláusula de desempenho do carro que a gente não sabe ao certo o que é ou qual posição o carro teria que terminar ou a situação do carro, mas que se o carro não fosse capaz de promover uma vitória para o Verstappen ou uma temporada capaz do carro oferecer isso para o piloto, simplesmente ele poderia sair da equipe. E é por isso que a Red Bull está tão preocupada com esse carro. Normalmente uma equipe que não tem um carro mais rápido vai ficar preocupada, óbvio, está perdendo pontos, está perdendo dinheiro, está perdendo prestígio no campeonato. Só que no caso da Red Bull ainda vai mais além, porque além de ela perder ponto, perder prestígio, perder troféu, ela ainda pode perder o piloto, porque o carro pode ser não tão bom quanto ele deveria, já que o piloto que tem, sejamos honestos, é um piloto extra série. E isso tudo foi admitido pelo próprio Helmut Marko. De acordo com a BBC, ele falou que a preocupação com o desempenho do carro é muito grande justamente por causa dessa cláusula. E se o carro não for arrumado a tempo, talvez o Verstappen possa sair antes do combinado e a equipe não vai ter nem o piloto e provavelmente não teria nenhum substituto à altura, pelo menos nesse momento. Então, uma saída do Verstappen da Red Bull agora seria algo desastroso para a equipe em todos os sentidos. E aí você me pergunta, beleza, suponhamos que isso talvez aconteça e a Red Bull não consiga arrumar o carro. Para onde o Verstappen iria? Novamente, Aston Martin e Honda, né? Aquelas duas ali estão juntas. Ele já trabalhou com o Newey e já trabalhou com o pessoal da Honda. Então é uma relação muito forte. E a Aston Martin também já supostamente fez proposta milionária, bilionária para o Verstappen. É uma opção muito viável. E também a Mercedes, por outro lado, que a gente imaginou que talvez fosse abrir as portas para ele, parece que já está negociando a renovação do contrato de George Russell por mais 2 aninhos, então talvez mais uma porta possa estar se fechando para o Verstappen e talvez ele só tenha 2 opções a partir de agora, ou fica na Red Bull ou talvez saia para Aston Martin. Claro, ainda tem muita água para rolar debaixo dessa ponte, mas é algo para a gente ficar de olho, porque a crise está lá, a crise está nascendo. Resta saber como ela vai acabar. Então qual que é a missão da Red Bull a partir de agora? Atualizar esse carro e fazer esse carro o mais competitivo possível. Nem que seja dominante, mas algo que seja páreo ao carro da McLaren. De acordo com a própria BBC, o carro estaria ali 2 décimos mais lento que o carro da laranja, então os caras têm que agilizar isso logo, porque o clima está ficando tenso, é só a 4ª corrida do calendário, só que os caras já estão bem nervosos e preocupados com o futuro da equipe, com ou sem o piloto. Tem sempre essa possibilidade. E essa cláusula do Verstappen é uma coisa muito boa, que inclusive alguns pilotos deveriam fazer. Isso porque, sejamos honestos, isso coloca mais pressão na equipe, que tem que se virar nos 30 para fazer um carro bom, já que eles também ajudaram o piloto a ser tetracampeão. Então é uma pressão que vai se retroalimentando e é algo, assim, eu venho do futebol, vocês já devem saber muito bem, eu assisti muitos jogos de Libertadores e pressão, esse tipo de coisa, gosto dessa coisa nos outros, né? Não no meu time. Um abraço pro Vitória. É isso, senhores. É isso que está acontecendo na Red Bull hoje. Eu quero saber a sua opinião, comenta aqui embaixo. Se gostou desse vídeo, clica aqui no like e se inscreve. E eu te vejo no próximo vídeo nessa semana. Aliás, próximos. Até lá.